Vamos continuar com o Evangelho do João, hein? Segundo João. A gente tinha parado no 3, no final do 3, e hoje a gente vai continuar, então, com o capítulo 4, talvez 5. Vamos ver. Esse capítulo 4, ele fala de um povo que são os samaritanos. Os samaritanos, eles tinham, para a gente entender um pouquinho o sentido desse capítulo, os samaritanos, eles não acreditavam nos profetas do Antigo Testamento. Eles só acreditavam nos livros de Moisés. Só em Moisés. E Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, hein? Que é o Pentateuco. Então, eles tinham só esses 5 livros. O resto, Isaías, tudo o resto, Jeremias, os outros profetas, eles falavam que era tudo invenção dos judeus. Então, os samaritanos, eles eram bem assim diferentes, eles não concordavam com os judeus. É por isso que Jesus, em várias ocasiões, ele fala, lembra a mulher que pegava as migalhas, coisas assim? Ele tratava meio, entre aspas, mal, mas não é que ele tratava mal. A gente vai ver aqui que justamente ele dá a ocasião para eles também se salvarem. O que eles não queriam, porque eles não queriam de jeito nenhum aceitar a Jesus. Então, vamos começar a ler, hein? Então, João, o Evangelho, capítulo 4, versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos, assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. A gente lembra que ele estava no Jordão, batizado de um lado, e do outro lado tinha o João Batista batizando. Ele estava falando, mas esse tal de Jesus agora também está batizando. Vê como é importante aqui que ele fala. Não era Jesus que batizava, eram seus discípulos. Então, quando tem gente que fala, mas fulano não pode batizar, ciclano não pode batizar, porque é X, porque é Y. Então, não é bem assim. Uma vez que a gente tem o Espírito Santo, uma vez que a gente é convertido, qualquer um pode batizar, quer dizer, qualquer um que tenha esses credenciais do Espírito Santo, que foi batizado, pode também batizar outro, hein? Como aqui, ele já tinha delegado para seus discípulos, apesar dele ainda nem ter sido crucificado e ressuscitado. Os discípulos criam, mas de uma maneira ainda nem tão forte e nítida, hein? Eles viam ele, talvez até ainda como um profeta, mais que como realmente o Salvador, naquele momento. Era bem no início, hein? Ele estava para agora ir realizar o segundo milagre dele. No caminho, no versículo 4, no caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Em Gênesis 33, a gente não vai ler, mas está relatado em Gênesis 33 que Jacó tinha comprado um campo para o seu filho. Hein? E nesse campo, não está escrito lá em Gênesis, mas ele tinha feito um poço muito fundo, ainda na rocha. Aí, no versículo 7, pouco depois, uma mulher samaritana veio... Não, eu pulei aqui. Versículo 6. O poço de Jacó ficava ali, nesse campo. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Ele devia estar muito quente, hein? Ele devia estar muito cansado, com sede mesmo, porque imagine lá nessas regiões áridas, devia estar muito calor, meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Então, isso
é muito bom ressaltar que ele estava sozinho com a mulher. Ele parou no poço. Aí imagina, meio-dia a mulher vai buscar água. Isso não é hora normalmente na cultura lá. Ninguém, as pessoas precisam de água por dia. Eles não vão buscar água meio-dia. Tem que ter água de manhã já, né? Água fresca. Então você já vê o tipo de mulher que é. Ela não levantou muito cedo para cuidar das coisas, não. Ela chega lá no poço, meio-dia, quando tem ninguém mais nesse poço. Né? Todo mundo já foi buscar água, está trabalhando, está quente, eles precisam de água para tomar. Aí, então a gente tudo isso são indicação de qual tipo de mulher que é essa mulher samaritana. E Jesus lhe diz, por favor, ele fala, por favor, apesar da gente saber que eles não se davam, ele fala, por favor, ele vai lá de uma maneira respeitosa. Dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você vê que a mulher mesmo, ela ficou curiosa, mas como que esse judeu, que é muito rigoroso nas leis e tudo, ele pede para mim, que chegue meio-dia, meu esposo, ainda com, por favor, me dar água, entendeu? Dar água para ele. Aí ela fala assim, você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela para Jesus. Como é que me pede água para beber? Aí Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria eu lhe dar água viva. A gente tem que entender também que os samaritanos, Jesus é Deus, hein? É por isso que ele fala, se você soubesse quem eu sou. Mas a gente tem que saber que o samaritano, tendo só os 5 primeiros livros, depois, imagina, isso aqui era muito velho. Moisés, a gente está no tempo de Jesus. Então tem quase 1000 anos, sei lá, ou mais. Não, tem mais. Tem uns 2500, tem 2000 anos, não, 2000 anos, né? Tem uns 2000 anos entre Moisés, ou 1500 anos, pelo menos, entre Moisés e Jesus. Então, como eles tinham só esses livros da lei de 1500 anos antes, praticamente, eles já aderiram a muitas outras religiões. Eles tinham muitos deuses. Eles tinham até o Moloque, eles passavam os filhos deles pelo fogo, faziam sacrifícios samaritanos. Eles não eram nada mais, não tinha nada a ver com os judeus. Tentava guardar realmente os ensinamentos divinos. Eles guardavam só o de Moisés e ainda os líderes. Agora o povo estava meio cultuando outros deuses, se prostituindo, fazendo coisas que não eram nada respeitosa a Deus, né? Era tudo contrário à palavra mesmo, daquela época, dos judeus. Aí ele fala assim, eu vou reler aqui. Jesus respondeu, se a menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda. Você não tem corda nem balde. O poço é muito fundo, disse ela. Da onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Aí, vamos fazer uma parênteses aqui. Ou como a gente pode pensar no renascer de novo, né, com isso aqui. Porque ela fala, mas você não tem cor nem balde. Esse poço é muito fundo. Diz, da onde tiraria essa água viva? Além de mais, você lembra quando ele falava logo antes, no capítulo 3, para o Nicôdemo, que tinha que renascer de novo? Aí ele fala, mas como que pode? Pode voltar no ventre da minha mãe para eu renascer de novo? Essa aqui é a mesma coisa aqui. Mas você não tem corda, não tem balde, então é impossível. Como que você vai me dar água viva? Mas essa água viva é o Espírito Santo, é o batismo. Aí, no 3, Jesus respondeu,
quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. É como se quem vive no mundo não pode ser rassasiado. Precisa renascer. Hein? Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ele se tornará uma fonte que brota dentro dele, que é o Espírito Santo. Ele dá a vida eterna. Né? É a água do batismo, a gente recebe o Espírito Santo. Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, e nem precisarei vir aqui para tirar água. Aí ele fala assim, vai buscar o seu marido, diz Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus diz, é verdade, você não tem. Você não tem marido, pois teve 5 maridos. Essa aqui, na verdade, esses maridos, são comparados a crenças que ela tem, a fé que ela tem. Ela tem fé em quê? Eram outros deuses. Ela se entregava a outros deuses. E quando ele fala agora, teve 5 maridos, não é casado com o homem com quem vive agora. Esse casamento não é um casamento, você não casou no cartório, você não é casado com um homem que vive. Porque naquele tempo também não tinha ainda bem esse casamento em cartório. Era na época de Jesus, então eles viviam sob a lei, né, que era 2 carnes, formam uma carne só. O casamento era quando copulava um com o outro. Só que aqui ele está querendo falar, você não tem aliança com nada, nem com Deus, nem, você não é casado, você não tem essa aliança. O casamento é uma aliança, hein? Quando a gente casa com a outra pessoa, copula, faz uma carne só. É uma aliança que se faz perante a Deus. Ele fala, não, mas você não tem marido. Com o marido com quem você está vivendo, você não é casado. Você não tem aliança, você está com ninguém, você está com nada. Eu sou o Senhor. Aí ele fala assim, por favor, Senhor, me dá dessa água, disse a mulher. Assim nunca mais terei sede. Vá, busque seu marido. Ele está falando, vai, se lave de seu pecado, vai buscar os teus pecados, diz Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5, e não é casado, já adorou tudo qualquer coisa, já se entregou para tudo qualquer coisa, para qualquer Deus. E não é casado com o Deus ou o homem que você está vivendo agora. Certamente, você disse a verdade. E o Senhor deve ser profeta, então, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Essa aqui também a gente encontra no Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 29. Quando Moisés ele mandou o povo ir lá no monte, que era ali em Canaã, antes de receber a terra prometida, quando ele estava no deserto, aí antes de entrar em Canaã, onde está Samaria, naquela época, fazia parte da terra prometida. Aí ele pediu para o povo adorar no monte. Lá fizeram um altar. É como os samaritanos, eles ficaram nisso. Então, esse altar que fizeram na época, antes de entrar em Canaã, para louvar o Senhor, para abençoar e tudo, na verdade, era uma vez que eles entraram, que eles foram fazer esse altar para abençoar, a mulher fala, não, esse aqui que é o lugar sagrado, é desde a terra prometida, desde que entraram em Canaã, que a gente está adorando lá. E vocês não, os judeus estão adorando lá em Jerusalém, porque construíram o templo, mas esse aqui depois, hein? Foi na época de Davi, muito tempo depois de Moisés. Então, para os judeus, ficou isso, Davi ficou tipo um precursor de Cristo, hein? Aí ele fez o templo do deserto, o tabernáculo, ele virou um lugar fixo, santo, que era em Jerusalém. Então virou Jerusalém o lugar de adoração. Aí veja bem o que o Senhor está respondendo. Como é interessante isso. Já naquela época de Jesus, ainda debaixo da lei, hein? Ele não, era o início do ministério dele. Jesus respondeu, creia em mim, mulher,
está chegando a hora, essa hora ainda está chegando hoje, em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Não importa, não é lugar físico. Hein? Quando a gente tem o Espírito Santo, o adorador, o verdadeiro, ele adora pelos seus atos, hein? Pela sua alma. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós, os judeus, adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Por quê? Porque os judeus tinham todas as profecias. Além de Moisés, que recebeu bem pouco sobre Jesus, mas ele recebeu também. Ele já predisse naquela época a vinda de Jesus, mas bem pouco. É por isso que ele fala. Depois, nós, os judeus, receberam todo o resto, hein? Todos os outros profetas. Então, ele fala, mas você entende muito pouco sobre Deus. É por isso que você não o sabe. Aí, pois Deus é Espírito, no 24. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou a necessidade de receber essa água viva, a água do batismo, para poder receber o Espírito Santo, para poder adorar. Porque não tem como adorar alguém que a gente não tem. Se a gente não tem essa relação através do Espírito Santo, não tem como adorar a Deus. E a mulher diz, eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, virá. Porque o próprio Moisés tinha anunciado isso. Quando vier, ele nos explicará tudo. Aí Jesus falando. Então Jesus lhe diz, sou eu o que fala contigo, com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ele foi, até então, ele pôde falar livremente, porque os discípulos não estavam lá para falar, por que você fala isso, por que você faz isso? Eu já começa aqui, Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Não perguntaram, eles não falaram, mas eles queriam perguntar, o que o Senhor quer? Por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me diz tudo o que eu já fiz na vida, em relação aos maridos, né? Será que não é ele o Cristo? Ainda tinha falado que era ele mesmo, o Messias. Lembrando que Messias em hebraico é Cristo em grego, mas é a mesma palavra, é o mesmo sentido. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo, os outros samaritanos. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, mestre, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe alguma comida? Ele fala que ele tem algum tipo de alimento, né? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Esse alimento, é claro que é longe de ser um alimento físico, hein? Quando ele fala, vocês não costumam falar, falta 4 meses para pegar o milho, sei lá o quê, ou tanto tempo. Aí ele está respondendo, não, mas olha bem, você não está vendo? O tempo está chegando, está quase maduro, tem que cuidar, porque logo vai ter que pegar, fazer a colheita. Por isso que ele fala, o meu ministério é fazer a vontade de Deus. O nosso ministério é o quê? Nosso alimento é cuidar do que Jesus nos deu para fazer. É isso que nos alimenta. Ainda falta mas eu lhes digo, despertem, olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já receberam salário. Os que colhem,
Quer dizer, os que são aptos a colher, eles já receberam a salvação, já receberam a recompensa deles, porque já são salvos. Né? Já, agora, os outros não. Para colher, tem que ir anunciar a palavra, para poder colher. Senão, a gente não colhe, a gente corta para jogar no fogo. Os que colhem já receberam o salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Qual é essa alegria que a gente tem quando a gente sabe que alguém é salvo, que a gente pode colher para Deus? Vocês conhecem o ditado, um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio você para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntaram a colheita. O que a gente está fazendo hoje, a gente está semeando. Eu estou semeando, vocês estão semeando, vocês são jovens, vocês vão colher talvez mais tarde, ou outros, ou eu estou semeando, e vocês vão colher muito mais. Aqui eu colhei pouco, porque eu estou semeando mais que eu colho, talvez, não sei. E vocês estão semeando hoje para outros colher amanhã. A gente não sabe quem vai colher, quem está semeando. A gente não sabe, né? Mas a gente tem que fazer o nosso ministério, a nossa missão, todos nós. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Você vê que eles não creram porque viram o profeta, que eles falavam que era profeta de Jesus. Eles creram porque a mulher falou, não, esse rapaz falou tudo sobre minha vida. Ele sabia que eu já tinha que eu estava no 6º marido, que eu já teve vários maridos, ele sabia tudo. Então eles creram por causa disso. Todos os milagres que a gente sempre vê na palavra são sinais que ele chama Jesus para justamente dar sinais de quem é Jesus e de quem é Deus, para as pessoas poderem crer. Não são coisas, como eu já falei no outro culto, não são milagres que só servem para nosso bem-estar. Eu estou curando, o cego foi curado, mas era para o cego poder ver. Claro que era. Mas o grande sinal não era para o cego, era para o resto do mundo. Para ele poder mostrar que através disso, ele é Deus. Então, a gente não pode pedir milagres só pensando em nós. Porque a gente não precisa de glória nem honra para ser melhor e receber um milagre. A gente pede um milagre para que a glória do Senhor seja manifestada através de nós. A gente é curado, mas as outras pessoas veem que a gente foi curado por Deus. É isso, para a glória do Senhor. Obviamente que é para nosso bem também. A gente agradece e dá glória para o Senhor. Muitos... vamos escutar. Eu vou recomeçar aqui no 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me diz tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, e Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmo ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. E não deles, né, mas o Salvador do mundo, o Messias que era esperado. Então, se alguns samaritanos tiveram a capacidade de crer, eles que não tiveram profetas, todos os profetas que os judeus tiveram, como que os judeus não creram? Que é do mesmo povo dele, por isso que eles não têm desculpa. Porque até para os samaritanos, Jesus foi lá e pediu por favor e ficou hospedado 2 dias com eles, que era um povo que era completamente contrário. E o próprio povo judeu, que era o povo do sangue dele, não creu. A maioria, hein? Depois daqueles dias, no João 4, versículo 43. Depois daqueles 2 dias,
Jesus partiu a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Hein? Mas, em vez que os galileus, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Porque eles não criam nele, né? Porque conheciam, mas esse aqui é o filho de José, um carpinteiro, não é salvador do mundo, não. Mas quando ele foi lá na festa da Páscoa, ele começou a pregar lá no templo, ele tinha, lembro que ele tinha quebrado todas as coisas dos marginais, não, mercantes. Então eles o receberam porque viram que ele tinha autoridade. Enquanto Jesus viajava para Galileia, pela Galileia, chegou a Canaã, onde tinha transformado água em vinho, no primeiro milagre dele, na festa de casamento. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Cafarnaum é lá onde morava Jesus naquela época. É por isso que ele fala que ele nunca no seu lugar é honrado, hein? Mas ele estava aceitando ele porque tinha visto tudo que ele tinha feito nas outras cidades. Quando soube que Jesus viera a Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. É o que eu estava falando agora mesmo. Todas as maravilhas que são os milagres, ele faz para o pessoal crer. Infelizmente é isso. Você vê o Tomé, ele teve que enfiar a mão na ferida dele depois para crer. O homem não crê sem ver. Então, é terrível isso. A fé, a gente fala que a fé é uma coisa que a gente tem quando a gente crê numa coisa que ainda não existe, mas que vai existir. Isso é a fé. Mas é por isso que ele fala, homens de pouca fé. A gente tem que crer sem precisar ver, porque ele fala, esses que não precisaram ver, esses são verdadeiros cristãos, que crê. Mas Jesus exclamou, jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Aí ele falou para o oficial, volte, diz Jesus, seu filho viverá. Olha como ele precisou crer agora, sem ver. É isso que Jesus queria agora. Ele fala, vocês não vão crer, não vai. Não, por favor. Então, volta agora. Seu filho vai viver. Ele falou, então, tá bom. Então, pode voltar, ele vai viver. Você pode crer. Seu filho viverá. O homem creu nas palavras. Ele não viu o filho melhorar. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ó fé. Ele perguntou quando que o menino havia começado a melhorar. E eles responderam, ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. Jesus ele quer ensinar a fé. As pessoas param de crer somente vendo, como os samaritanos, eles não criam nos profetas porque não tinha visto os profetas, não cria em Jesus, então eles precisavam ver sinais e maravilhas. E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio da Judeia. Como é maravilhoso de ver que isso aqui era tudo no início do ministério de Jesus, hein? O segundo milagre. O que ele já passou, fez, para fazer só 2 milagres. Hein? Bom, na verdade, o segundo, ao meu ver, era já quando ele falou tudo para a mulher. Isso aqui também é um milagre, por isso que eles creram. Mas, na verdade, não é relatado como milagre. Mas
de fato, é um milagre. Porque como que ele poderia saber tudo dessa mulher sem relatar tudo isso? Eu vou continuar, hein? Dá para continuar ainda mais um capítulo? Capítulo 5? Não, mas eu vou continuar antes da ceia, porque ele é curto, o capítulo 5. Ele é muito importante. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus, que era certamente a Páscoa, era na época da Páscoa. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, que é um lugar lá da cidade, ficava o tanque de Betesda. Tem vários nomes, né? Em lugares, em outras Bíblias está escrito Betsaida, Betesda. São com 5 pátios cobertos. Tinha lá 5 pátios cobertos em volta do poço. Hein? Era um reservatório, hein, para a água da cidade. Era bem grande, ele fazia 92 metros por 46 metros. Era bem grande. Ficava ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. Aí o primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Isso, esse relato, que tinha um anjo que mexia com a água do tanque, na verdade é um relato que vem de anotações, de notas do João. Quando João ele escreveu o Evangelho, ele fez umas notas. Essa aqui não faz parte do relato do Evangelho que ele escreveu. Faz parte de notas que ele tinha escrito. Então, a gente pode deduzir, porque, sinceramente, não é esquisito esse relato, que tinha lá cheio de enfermo, parece uma coisa de assim, mística, não? Vai descer um anjo, ali, ele vai mexer a água, aí vocês têm que pular bem logo quando a água mexe, para ser curado, senão não vai funcionar. Isso não tem nada a ver com a fé, com Jesus, o que Jesus está anunciando quando a gente vê isso. Então tem que crer nos anjos, tem que adorar os anjos, praticamente. A gente espera um anjo descer, a gente espera a cura através de um anjo, não através de Cristo, entendeu? Então, tem lá, quando a gente pesquisa um pouco, isso foi uma nota que João fez. Só que eles incluíram isso como se fosse um relato de João. Porque ele estava relatando que lá tinha umas pessoas que eram místicas e que acreditavam nessas coisas. Estava relatando isso, mas não é que acontecia. Ele certamente não ia falar, não, então vai lá perto do tanque, espera o anjo descer. Tem nada a ver. Então era uma coisa como tem hoje umas crenças místicas. Aí ele fala assim, a gente tem a prova disso, por quê? Porque logo depois a gente vai entender melhor. Um dos homens estava ali, doente, havia 38 anos que ele esperava. Se ele não conseguia, quando a água mexia, sempre tinha outro que pulava dentro. Porque ele estava paralítico, então teria que ter. Era o primeiro que entrava, mas poderia até ter sido curado. É verdade, porque tem muitas coisas místicas que são das trevas que funcionam, mas não é de Deus. É por isso que o diabo quer se fazer passar, ele faz milagres também, dá sinais para enganar. Então ele faz esse tipo de coisa. Mas lá, quando Jesus ouviu, soube que estava enfermo e por tanto tempo. Imagina, alguém que está enfermo há 38 anos, tem que ter muita fé para orar para ele. Para falar, não, agora você está curado. Depois de 40 anos que está enfermo. Soube que estava enfermo por tanto tempo. Perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Essa que é importante. Quando Jesus pergunta. Isso. Ou ele fala, a tua fé entendeu? É muito importante a pessoa crer, não é a minha fé. É a fé da pessoa. A fé daquela pessoa que precisa ser curada. Agora, eu posso ser um canal, mas é bom eu perguntar. Você crê que Jesus vai te curar mesmo agora, antes de eu orar para você? Você crê nisso? Mas será? Aí você fala, então
Então não vou orar para você. Se não crê, para que você quer? Não, então, agora, se crê, eu vou orar. Precisa ser a fé da pessoa. Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, porque ele estava achando ainda que ele teria que pular dentro da água, hein? Ele estava crendo isso. Aí ele responde: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: só isso. Então ele queria ser curado, mas ele não conseguia porque acreditava nisso. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega a sua maca e anda. Agora, eu fiz uma anotação aqui, eu coloquei fé, mais fé, igual cura. É a fé dele, mais a fé de Cristo, mais a fé no que vai ser realizado, é enxergar a cura, não é? No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca, começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, a sacanagem, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. É incrível, hein? Eles não reconhecem. O cara estava quase 40 anos sem andar. Ele anda, o que eles veem é a maca que ele carrega. Não vê o milagre que ele anda. Ou como eles são legalistas. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pega a sua maca e anda. O homem que curou, então não vou pegar? Já que eu estou podendo andar? Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, porém, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha como é importante o que ele disse aqui. Agora você está curado, certo? Agora, desde pecar, porque você está curado agora. Então, desde pecar, para que nada pior lhe aconteça. A gente esquece isso que ele diz para o paralítico. Agora está curado. Encontrou de repente no templo. Agora está curado, hein? Você está andando, está vendo? Mas não esquece, hein? Não, desde pecar, não vai continuar a pecar do mesmo jeito. Tem que mudar a tua vida, porque pior vai acontecer. É pior que ser paralítico, deve ser muito ruim. Certamente ele se referia à morte eterna, a segunda morte. O homem foi até os líderes judeus, foi caguetar, na verdade, porque os líderes tinham perguntando quem era, que tinha o curado. Depois disso, o homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem havia sido curado, que havia curado ele. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Então é por isso, a partir de então, que ele foi lá nos líderes denunciar quem tinha o curado. Não, foi ele que me obrigou a pegar a maca. Entendeu? Aí eles começaram a perseguir ele, não porque ele tinha feito um milagre de sábado, mas por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Agora, quem fala que tem que respeitar o sábado e tem que ter um dia de descanso? Mas como é que Jesus mesmo responde para os líderes judeus, os homens da lei, os fariseus: meu pai sempre trabalha, não tem um dia de descanso. Eu também. Então o que é esse negócio de sábado que não pode trabalhar? Acabou isso. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai. E, portanto, se igualava a Deus. Ele não só se igualava a Deus, mas ele era Deus, ele é Deus. Ele não é somente o Pai, ele é Deus. Jesus respondeu, como ele tinha falado para a samaritana: se você souber quem eu sou, porque ele é Deus, ele tem a capacidade, ele tem os futuros na mão.
Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, porque ele é Deus. Ele faz apenas o que vê do Pai, o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz, porque é um só. Então é impossível um fazer uma coisa divergente do outro. Porque se o Pai faz uma coisa, obrigatoriamente o Filho faz a mesma, é um só. Então não pode haver duas opiniões. Pois o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. Isso aqui é para eles entenderem o porquê. O Pai ama o Filho, ele mostra, o Pai mostra ao Filho tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostra obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. De novo, ele fala: vocês vão ver ainda obras muito maiores que essa cura, porque para que vocês sejam admirados e adorem o Pai, e me adorem. Eu sou o Pai. Sou filho, mas eu represento o Pai. Pois assim como o Pai da vida, aquele que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem ele quer, porque é a mesma pessoa. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todo homem, o Filho, para que todos honram o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai, que o enviou. Ele fala tudo isso porque eles entendiam só através de Deus as coisas, né? Eles eram da lei. Então tinha só Deus, 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 Deus. Então ele falava: eu sou Deus. Então ele pega a imagem do Filho e do Pai. Então ele fala: quem não me honra, eu sou Deus. Não honra o Pai. Esse aqui para eles entender quem era Jesus. Eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Como era simples para eles entender isso, todos os exemplos que ele pegou. Se vocês crêem no Pai, então é simples, crê no Filho. Se eu sou o Filho, o Pai é seu Deus, meu Pai, vocês têm que crer em mim também. E pronto, vocês já vão passar da morte para a vida. Porque eu sou Deus. E eu lhes asseguro que está chegando a hora. E de fato já chegou. De novo ele fala isso. Como ele falou para a samaritana, né? Em quem os mortos ouvirão a minha voz e a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouviram viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. Ele lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do Homem. Não fiquem tão surpresas. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqui ele está se referindo aos mortos que morreram debaixo da lei. Obviamente não está se referindo a gente, é aos mortos que morrem hoje. Esses aqui são os mortos que estão no túmulo e que esperam não a volta de Cristo, mas Cristo ser sacrificado é ouvir a voz dele. Por quê? Porque está escrito que ele foi lá e que ele pegou todo esse pessoal que tinha que ser salvo, que foi justificado, que creu nos profetas. Aí ele fala: não fiquem tão surpresos, na verdade vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos. Não somos nós, porque nós não vamos nos túmulos. A voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. Aquele que fizeram o bem ressuscitarão para ter a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então esses eram esses que estavam no céu. E depois lá ele está certamente também falando da sua segunda vinda, hein? Mas uma parte deles são os mortos do Sheol. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Porque é verdade que até então teria uma certa injustiça, hein? Se a gente que conheceu Jesus tivesse a possibilidade de ser salvo já, de ir para o reino, e os outros que não conheceram, mas
que foram justos também, ainda deveria esperar, quando o outro já estaria no céu com ele. Como ele falou para o ladrão que estava crucificado com ele, hoje ainda você estará comigo. Né? Então, quando ele morreu, naquele momento que ele morreu, ele desceu no Sheol, pegou consigo todos os justos, e a partir de então, todos os justos já estavam com ele, e os que iam morrer justos, da agora para frente, já ia ser salvo direto. A igreja é essa que é levada com ele, é a sua igreja, certo? Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim. Mas há outro que também testemunha sobre mim. Eu lhe asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês, quem é outro? Vocês enviaram investigadores para ouvir o João Batista, hein? E o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Não é ele que gritava no deserto, hein? Aí eles perguntaram para ele, mas quem é o Herodes, né, que tinha feito isso? Claro que não tenho necessidade alguma, eu mesmo, de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. Eu entendo aqui o porquê, às vezes, Jesus ele era visto como um simples profeta, hein? Porque ele sempre tinha que falar, se justificar, na verdade. Não digo isso, porque eu não preciso nem ninguém que testemunhe para mim, porque eu mesmo não preciso disso, eu sou filho de Deus. Mas imagina alguém falando isso. Né? Aí a gente pensa, por que você precisa falar isso? Por que você precisa justificar? Ele está se justificando, ele fala bem. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos, creiam e sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que eu realizo, o meu Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. Realmente ele deu todas as provas, ele fez tudo para que o pessoal cresça que ele é o Filho de Deus. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz de Deus, nem ouviram pessoalmente, e não tem sua mensagem no coração, pois não creem em mim. Aquele que foi enviado por ele, é esquisito, é verdade, como ele fala. Vocês nunca viram Deus, e vocês não, agora que eu estou aqui, como sendo Deus, vocês não creem em mim, vocês estão me vendo, mas vocês criam nele, e vocês não querem crer em mim. Tem uma coisa estranha. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, ou os teólogos, já existia naquela época, hein? Porque creiam que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para quem? Para mim, para Deus, para Jesus, quer dizer. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Agora, vocês estudam, as escrituras todos apontam para Cristo, para mim, e agora que estou aqui, vocês recusam de vir a mim. Não dá para entender. Então não adianta estudar nada. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu sei, não adianta. Eu não preciso da sua aprovação, porque eu sei que vocês não creem realmente em Deus. Porque se vocês crescem em Deus, vocês creriam em mim agora. Vocês creem em mim. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitam. Se outro vier em seu próprio nome, no nome da pessoa, vocês o receberão. Tipo, por exemplo, o Wagmar, o Elias, eu venho, fala, eu sou o profeta Badr. Vocês vão crer, está cheio de igreja aqui, cheio de gente que segue um profeta, um ser humano. Eles creem. Mas seguir a Cristo é muito mais complicado, né? A gente vê a obra de Satanás, né? Que vai ocultando as coisas. Mas não sou eu. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram
uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. O próprio Moisés, nos 5 primeiros livros, escreveu a seu respeito. Ele escreveu, anotei aqui, ele está anunciando Jesus em Gênesis 3,15, em Deuteronômio 18,18, em Gênesis 49, 10, 12, em Número 24, 17, em Deuteronômio 32, 50, 52. Então, são todos lugares do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, onde Moisés já está anunciando o Salvador, que é Jesus. Então, eles não tinham como duvidar. Contudo, uma vez que não creram naquilo que ele escreveu em Moisés, como crerão no que eu digo? Eu vou parar aqui, então. Isso ele faz tudo justamente para ilustrar a fé, que a partir de agora tem que crer através da fé, e não através sempre dos sinais. Quantas vezes ele também fala, não vou dar sinais mais não. Vocês não querem crer? Então não vou dar sinais. Então vocês não creem. Tudo bem, mas vocês estão se culpando. Eu não vou julgar, acusá-los. Vocês mesmos se acusam. Então vamos agradecer a Deus. Ah, não, tem a ceia, hein? Quase que eu esqueci de novo. É, todo dia, não, todo mês. Não, todo dia que tem. É. Então vamos pegar aqui, já que a gente está em João, vamos pegar em Lucas, no capítulo 22, tem a ceia também, no Evangelho, hein? A gente sempre pega nas cartas de Lucas 22, no versículo 19 e 20. Tem a ceia descrita também. Essa ceia é muito importante porque a gente realmente pode renovar esse nosso primeiro amor, né? Nossos votos. Não votos, porque a nossa fé. A gente pode renovar a nossa fé, reafirmar, não renovar, reafirmar a nossa fé que realmente é através desse corpo que Cristo crucificou, nos pagou o nosso lugar, é através do sangue que ele confirmou essa aliança, esse casamento entre o noivo e a noiva, porque é um casamento. Ele pega lá essa ilustração do casamento da samaritana, porque a igreja de Cristo é vista como uma noiva, hein? Ele, a cabeça, o noivo. Então, o casamento entre o noivo, as bodas a festa de casamento lá no céu, hein? Que vai ter entre a igreja e Jesus. Então, ele falou assim, então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois disse, tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Então a gente faz isso em lembrança, hein? Toma então o pão, agradeceu a Deus e depois partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Então, Senhor, a gente faz isso, essa ceia, a gente vai celebrar agora, tomar e comer esse pão, que é em memória de ti, em memória desse corpo, da tua carne que foi crucificado, mutilado na cruz. É através daquela você se encarregou de todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. E não para a nossa glória, mas para a tua glória, para que, Senhor, você seja reconhecido como Senhor, e que toda a glória te seja dada. É por isso que a gente agora se lembre desse sacrifício através desse pão. Em nome de Jesus, a gente toma esse pão agora. Pode tomar.
Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por você. Este é o cálice da nova aliança, que confirma a nova aliança, através do sangue que foi derramado. Então a gente se lembra, através desse vinho, o sangue derramado, o sangue que selou essa nova aliança, que passou da lei para a graça. Agora a gente está debaixo da graça, mas com toda a glória para Jesus, que nos deu por graça a salvação. Senhor, a gente quer se lembrar agora, através desse vinho, desse sangue que o Senhor derramou e que selou essa nova aliança com a gente. Pela tua graça, de graça, Senhor. Muito obrigado. Podem tomar. Senhor, muito obrigado pela mensagem de boas novas, Senhor. Pelo Evangelho, que são essas boas novas, onde o Senhor vai em detalhe explicar a tua grandeza, a tua majestade, o teu reinado, Senhor. Você se deixe descobrir como sendo Deus, o único Deus, o que as pessoas não queriam entender, Senhor, mas que até alguns samaritanos entenderam, mas que o teu povo, o teu próprio povo não quis entender, Senhor, e te rejeitou. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus agora você possa abrir os olhos de todos aqueles que precisam ainda ser salvos, que precisam enxergar a tua glória, não por manipulação, mas por vontade própria, uma vez que as escamas dessa cegueira espiritual caiam, que eles podem tomar essa decisão, se converter, se arrepender, se converter e te seguir, Senhor, como sendo o único Deus. E que para a tua graça agora você não nos pede mais nada, nenhum sacrifício. Senhor, que a gente, através dessa ceia, pode se lembrar que você pagou em nosso lugar. Que a nós somente cabe crer, Senhor, ter fé, crer e, portanto, seguir os teus preceitos. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, por esse dia, por esse almoço também que a gente vai poder ter, nessa confraternização que a gente vai poder ter entre irmãos, Senhor. Eu coloco entre tuas mãos cada um de nós, Senhor. Você possa nos guardar, nos dirigir, nos guiar. Todos nós que estamos aqui e também todos aqueles que não puderam vir, Senhor, eu te peço, abençoa eles, guia eles e guarda eles de todo desvio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.